E aí, pessoal, boa noite. Mais uma transmissão e nós estamos aqui como? Felizes, alegres. Por quê? Porque a gente está chegando, ou chegamos exatamente no 8º capítulo do livro e a gente precisa alertar vocês de algumas coisas. Lembre-se, já se passaram alguns capítulos, alguns ainda vão acontecer, né? Nós ainda assistiremos e é importante, né, que eventualmente a gente faça algumas reflexões. Esse capítulo 8 é dotado de alguma delas para que a gente, assim, possa pensar literalmente sobre tudo que estamos vendo e sobre o que ainda veremos. Por quê? Porque esse livro ele é cheio de aplicações práticas. Então, antes de evidenciar e falar sobre esses aspectos, o que eu vou pedir para vocês? Tá chegando agora? Deixa seu like, a sua inscrição aqui no canal, ativa o sininho. Por quê? Porque tudo isso é importante numa métrica de internet para as pessoas poderem receber indicações desse canal. E não tem a ver com o número de inscritos, não tem a ver, né? Vamos bombar o canal. Não! A gente quer mesmo é divulgar a palavra de Deus, que essa mensagem, que esses ensinamentos, né, que aquilo que a gente trabalha e fala sobre os livros, sobre as ministrações, alcance mais vidas e mais pessoas. Então, seu papel é ajudar a gente daqui desse lado da câmera faz acontecer, o pessoal que tá ali atrás da câmera operando faz acontecer também, mas aí tudo converge na gente. Então pega esse link, compartilha aí com o pessoal, fala, você entendeu o seu propósito, você ainda precisa entender, tem 8 vídeos aí, né, 7 vídeos já gravados, entende o seu propósito, participa com a gente e hoje eu quero te convidar, fala para essa pessoa, eu quero te convidar a entender algumas coisas sobre o seu propósito que podem te parar, que podem ser inimigos desse propósito. Então, você que tá aí, né, e esteve e está conosco nessa transmissão, a gente está falando de propósito e a gente também precisa falar a respeito de inimigos do nosso propósito. O que será que pode, né, nos parar? Quais serão as circunstâncias que são adversas, que são contrárias? Por quê? Porque a gente está explicando, a gente está exemplificando, a gente está demonstrando, mas aí a gente precisa entender algumas coisas ainda, precisa caminhar em direção a abrir o nosso horizonte, mais intimidade com Cristo. Por quê? Porque à medida em que conhecemos a Ele se revela a nós e a gente começa a entender quais podem ser os problemas que aparecerão. É garantia ou eu vou dar resposta de todos esses problemas para vocês? Gostaria muito, mas não. O que nós vamos fazer aqui é alertar sobre isso para que quando eles começarem a acontecer ou já para que você os identifique. Então, utiliza a transmissão de hoje para você identificar na sua vida se alguma dessas coisas está acontecendo. E nada melhor do que utilizar, né, o exemplo do nosso próprio Jesus. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho da trajetória dele, de coisas que foram ofertadas a ele. Então, eu te convido ao quê? Participa com a gente, interage no chat, conversa com o seu irmão. A gente está trabalhando esse livro aqui em algumas ministrações nos cultos de domingo, né, que estão sempre online aí às 18 horas. A gente também está trabalhando esse livro, né, de maneira ali sazonal, nos grupos de discipulado. Então, a gente conversa sobre isso, e nada melhor do que expor as nossas dúvidas, né, falar, queria falar sobre isso, li esse capítulo, ou vi esse capítulo lá quinta-feira, vamos conversar sobre isso, achei muito bacana, ou tenho dúvidas, né, acho que é um bom lugar e um bom momento para que a gente possa bater um papo. Sinta-se à vontade em comentar aí no chat, a gente tem prazer em responder, né, tem sempre alguém aí interagindo e respondendo a galera. Bom, vamos lá. 3 inimigos do propósito. Então a gente tá falando disso e a gente precisa entender que algumas coisas são inimigas, né? Não vai achando que você descobriu o propósito e aí agora é mil maravilhas, agora tá tudo certo, nada vai dar errado, ninguém vai te parar. Muito pelo contrário. Quando a gente descobre o nosso propósito, para o que nascemos, a nossa missão, né? Quando a gente tá engajado e pronto para fazer, aí é que as coisas acontecem para que nós sejamos paralisados, para que a gente pare de executar o que é necessário. Como eu falei, ninguém melhor do que Jesus para a gente exemplificar sobre isso. Então, hoje a gente vai falar sobre 3 aspectos, podem ter mais, mas vamos dizer que esses 3 são os principais, que levam ou que são as maiores causas das pessoas desistirem, das pessoas questionarem o seu propósito. Então nós vamos falar sobre 3 aspectos e assim, a gente fala desses aspectos relacionados a Jesus, porque as passagens ou a passagem que vai falar disso é Jesus sendo batizado, né, ali
conforme ele foi, e na sequência ele vai para onde? Ele vai para o deserto, e é um evento extremamente importante da vida dele, porque é onde marca ali o início do seu ministério, algumas propostas são apresentadas a ele, e a gente vai falar um pouco sobre isso. Então ali é o start dele, né, em viver o propósito de maneira muito específica, entendendo a missão que ele tem, né? Aí Satanás aparece, faz alguns questionamentos, algumas perguntas ali para ele, mas nada mais era do que Satanás tentando arrancá-lo do seu propósito, daquilo que ele tinha para fazer. Então Satanás se apresenta de uma maneira sutil, mas a gente sabe que a sutileza dele tem sempre um fundo muito mais amplo, né, e muito mais perigoso do que imaginamos. Beleza? Então já vai abrindo a sua Bíblia, né? Pega no seu celular aí, a sua Bíblia física mesmo. Não sei aonde você vai fazer, mas já pega a sua Bíblia, abre lá no livro de Mateus 4 e nós leremos o versículo 3. Vai aparecer na tela para vocês possivelmente, mas vamos aí comigo. Então, Mateus 4, 3 vai dizer: E chegando-se a ele o tentador disse: Se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Então, o primeiro ponto que eu preciso pedir atenção aqui para vocês é: cuidado com a necessidade. A gente está falando ali, né, de um episódio em que Jesus estava fragilizado. Ele estava no deserto já há algum tempo, sem comer ali, né, numa situação física falando, mais debilitado. E eu brincava por esses dias, pô, eu que sou, né, gordinho. Eu geralmente almoço ali por volta da 1h30, né, que é o horário que eu saio ali no serviço, né, dou uma pausa, e às vezes, né, fica mais tarde, não consigo parar naquele momento, aí eu vou almoçar às vezes 4 horas da tarde, quase, né, um café da tarde barra janta praticamente, e a gente começa a ficar num mau humor, né, você não quer falar com ninguém, você já tá respondendo mais atravessado, né, a gente quando tá com fome, olha, o ser humano, quando está com fome, é de uma complicação absurda, né? A pessoa não se concentra, a pessoa é grosseira muitas vezes, né? Vamos dizer assim, sem perceber. Por quê? Porque tá meio desregulado ali o organismo, né? Agora imagina Jesus que tinha e era como nós, né? A gente precisa se colocar naquele lugar de dias sem comer. Estando dias sem comer, lhe é feita uma proposta, uma pergunta, um desafio. Se você é mesmo filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Então, quando ele fala isso, e Jesus ali, né, nesse jejum prolongado de 40 dias, o que será que passou na cabeça de Jesus, né? Porque com certeza ele estava necessitando de comida física. Com certeza o corpo dele estava desejoso por uma refeição. E Satanás vai na mente de Jesus bem aonde ali estava um ponto fraco, né? Ele faz uma pergunta, ele faz um desafio, ele faz uma provocação para que ele transformasse, ele fala em pedras, mas, né, Jesus é Jesus, gente. Ele podia ter transformado qualquer coisa em comida, podia ter feito aparecer ali na frente dele um banquete, mas a gente tem que entender que Satanás ele foi num momento de necessidade. Mais do que a necessidade física que eu estou fazendo aqui, qual foi o momento que ele foi tentar na cabeça de Jesus? Ele é num momento de necessidade, gente. E é justamente quando a gente precisa tomar mais cuidado. Porque alguém necessitado, alguém carente, alguém necessitado de atenção, alguém necessitado de paternidade, alguém necessitado, né, de algum sentimento, de alguma coisa, fica sempre mais vulnerável. E a vulnerabilidade se apresenta para Satanás como uma porta ampla e larga. Por quê? Porque ele vai apresentar opções para que essa lacuna seja preenchida. No caso de Jesus, ele foi direto. É comida? Então transforma aí e faz. Mas quantas vezes nas nossas necessidades ele não se apresenta como o supridor, como aquele, né, que vai chegar ali e fazer o que precisamos ou dar o que precisamos? Por quê? Porque a necessidade gera vulnerabilidade. Só que a gente precisa usar a nossa necessidade de maneira que ela nos impulsione, de maneira que a gente fale, ó, eu tô passando por isso, eu tenho anseio, eu tenho, né, o instinto de precisar disso, mas espera aí, o quanto isso interfere, o quanto isso contribui com o meu propósito? Aonde essa necessidade vai me levar, né?
Aqui vai dizer que a tentação que ele sofreu era para usar sua vocação, os dons e as habilidades que possuía, que eram sobrenaturais, para fazer um milagre e transformar pedras em pães, né? Como a gente falou aqui, em momento algum eu duvidaria que Jesus podia fazer isso. Usar o dom que ele possuía para a sua própria o quê? Necessidade, e não para cumprir um propósito. Gente, é claro que ele podia fazer isso e talvez ninguém nem visse nenhuma maldade se ele o fizesse. Poxa, há 40 dias sem comer seria muito que ele transformasse pedras em pães? Não parece. Mas a gente precisa entender que Jesus ele estava tão inserido em um propósito que, lembra aqui que a gente até falou em outro capítulo sobre a samaritana, e quando os discípulos chegam com a comida, ele vai dizer que naquele momento ele não quer comer, que a comida dele, ele se alimentava em fazer a vontade do Pai. Ou seja, ele se alimentava de propósito, o propósito era a alimentação dele e ele sabia que ali era o início do ministério. Então, pensa aqui comigo, alguém que inicia o seu ministério já fazendo as suas próprias vontades, sabe? Alguém que não está preocupado com o outro no que pode alimentar, mas está preocupado em ser alimentado. Não soa minimamente estranho? Um Deus que manda ou, na verdade, instrui para que a gente seja altruísta, para que a gente doe, para que a gente faça, e na primeira oportunidade, ele simplesmente, tô cansado, chega, não vou operar milagres por ninguém, eu preciso é fazer por mim. Soaria minimamente estranho. E Jesus Cristo, ele não se contradiz em seu caráter. A gente trabalhou essa série aqui, para quem acompanhou de domingo, né, que fala, conhecendo mais sobre o nosso Deus, e falamos sobre o caráter dele. Gente, o caráter de Deus é honesto, é sincero, ele não muda, né? Ele é inegociável em seus princípios e em seu caráter. Então, ele faz questão de dizer a Satanás que ele não faria e que ele não tomaria tal ação, porque não era a hora, a necessidade dele naquele momento parecia ser essa. Então, toma cuidado, porque se a necessidade deixa a gente vulnerável, possivelmente ela confunda as nossas prioridades. Então alguém muito necessitado de alguma coisa, com certeza vai querer passar outras coisas, né, para trás, para que essa necessidade seja sobreposta, seja a primeira e ela seja sanada. Só que nem sempre ela é necessária. Tome cuidado, porque a necessidade que está em seu coração pode ser enganosa e pode querer levar a um lugar de autossatisfação. E a autossatisfação não tem nada a ver com o que a gente aprendeu sobre sacerdócio, porque sacerdócio tem a ver com eu colocar alguém à minha frente e servir a essa pessoa, e apresentar o reino, e me doar, e me alimentar enquanto eu faço a vontade do Pai. Então, a gente precisa perceber que Jesus, né, ele tá ali usando as suas habilidades, a sua vocação, para o único motivo, a missão dele. E nunca para as próprias necessidades. Se a missão dele era também apresentar o sacerdócio, ele estava fazendo isso com maestria. Então a gente precisa pensar aqui, né? Quem tira a gente do propósito? As nossas necessidades. Ela é, ou elas são, grandes inimigas, porque a gente ao longo da vida diz que tem muitas necessidades, né? Eu brinquei em outras transmissões, né? Eu tenho necessidade, quando lanço um celular, eu fico num comichão, gente, para trocar de celular. Anualmente eu faço isso, né? E aí, antes de lançar, você fica pesquisando, fica vendo, você fala, preciso ir lá e comprar. Mas o quanto isso é prejudicial? Tô falando aqui de algo trivial, né? Mas eu quero dizer sobre as coisas das nossas vidas. O quanto elas são de fato necessárias. O quanto a gente está perdendo de revelar propósito, de viver propósito, por conta de necessidades que nem são urgentes. Gente, uma necessidade não necessariamente precisa ser atendida naquela hora. Ou pode ser transformada, à medida de que ela se torne algo frutífero e algo relacionado a propósito. A gente, né, pensa aqui sobre um exemplo, né? A gente escolhe pegar um trabalho que paga um salário relativamente maior. E eu passei por uma experiência semelhante. E ele vai ajudar nas nossas necessidades financeiras para pagar, né? Só que acontece, e é legítimo fazer isso, né? Todo mundo quer um aumentinho de salário, por que não? Só que isso, às vezes, toma demais do nosso tempo, certo?
Principalmente quando você tem, sei lá, uma promoção, né? Quando você tem uma oferta de um trabalho melhor. Geralmente, está relacionado a você trabalhar um pouquinho mais do que você trabalhava. E ali você passa a desprender o seu tempo em prol daquele trabalho. Por quê? Porque agora você precisa dizer, não, se eu fui promovido, se eu ganhei uma nova função, agora eu preciso me dedicar mais, agora eu preciso trabalhar mais, agora eu preciso me doar mais. Não é assim que a gente pensa? Ao passo que a gente escolheria, talvez, um trabalho ou continuar numa mesma função que não traga tantos recursos, mas isso nos direciona melhor para a nossa missão. Eu posso falar por mim. Eu fui promovido, eu recebi uma proposta de promoção para assumir novas funções. Foi muito bom e tem sido muito bom, ainda que desafiador, porque não faz tanto tempo assim. Só que, de fato, eu deixei de ter muito mais tempo livre. E eu não culpo a Deus por isso, eu quem aceitei. Eu perguntei a ele, me parecia ok, eu aceitei, e assim, não vou dizer agora, é mais complicado. Eu encontrar tempo livre, o pessoal brinca em casa, né? Chega em casa, eu tô no telefone, domingo à noite eu tô mandando mensagem pra alguém às vezes, acontece, porque, né, são pessoas que dependem de mim pra resolver algumas coisas. E assim, eu tenho procurado cumprir a minha missão, seguir no meu propósito, ainda em meio a essa circunstância, né? De estar estafado muitas vezes, de estar fora do horário muitas vezes, sabe? De não ter um pouquinho de sossego como eu tinha antes. Mas assim, quando eu olhei, é claro, eu olhei para uma questão profissional, mas eu não vou mentir, eu olhei para a questão financeira, porque me parecia e me tem sido muito interessante. Mas, igreja, sabe de um negócio legal? Eu, ainda que tenha escolhido essa parte que hoje me toma um pouco mais de tempo, eu tô tentando me policiar, a partir de toda, né, essa ótica de eu tive um aumento financeiro, eu consegui ajudar algumas pessoas com isso. Então, eu consegui, de alguma forma, ainda que eu precise melhorar muito, reverter e convergir esse caminho para minha missão. Porque, de fato, tem horas que ele começa a me levar na contramão, né? De, pô, não quero tempo de comunhão com ninguém porque eu tô cansado, porque eu trabalhei a semana inteira, porque eu tô com a cabeça cheia. Ah, eu só quero saber de ficar mais tranquilo. Ah, não vai dar pra vir em todos os cultos de terça-feira, eu tô me policiando muito pra faltar o menos possível, sabe? Esse tipo de coisa que talvez tome a nossa atenção, mas comece. Se você aceitou, se você o fez, se foi uma proposta que pareceu vantajosa e agora você não pode voltar atrás, comece a contornar esse caminho de maneira que ele se direcione novamente para o seu propósito. Talvez vá dar um pouquinho mais de trabalho agora, mas a gente é dono das nossas escolhas, temos o livre-arbítrio, certo? Então, vamos trabalhar à medida que a nossa necessidade, como eu falei, a necessidade financeira hoje para muitos pode ser o principal. Então, vamos fazer com que essa necessidade trabalhe em prol do nosso propósito. Porque a vida não é só dinheiro, a vida não é só conseguir, isso faz parte, mas não é na sua totalidade, certo? Então, se você se comprometeu em alguma situação, como foi esse exemplo aqui, né? Que é uma situação de trabalho, corriqueira, mas se você se comprometeu em alguma situação e agora isso tá te desviando da sua missão, volte à posição original, sabe? Por mais que agora exija um pouco mais, vai dar certo. Que a gente retorne para nossa missão, porque foi isso que ele nem saiu, né? O exemplo de Cristo é nem saia, nem aceite. Essa sua necessidade talvez não seja a principal agora. Então, fique esperto com isso. Fique esperto no que pode te tirar da sua missão. Jesus, quando ele estava, né, diante dessa dúvida, vamos dizer assim, eu nem sei se ele teve dúvida, mas desse questionamento ele deve ter pensado, né? Eu vou usar as minhas habilidades, meus dons para essa necessidade, ou eu continuo no meu propósito, mesmo sofrendo com a escassez? E ele escolheu o propósito. Isso é claro, né? Ele não teve... Eu imagino, a Bíblia não relata, apesar dele ser homem, imagino que ele não tenha tido dúvidas, ele estava engajado no próprio propósito, entendendo qual era o propósito do pai, que era o mesmo dele, porque eles sempre foram um, né? Muitas vezes o que impede alguém, né, de ter sucesso não são as portas fechadas, mas sim as portas erradas que foram abertas em seu caminho. Então o problema não é a porta fechada, o problema é a porta que foi escolhida ali, né? A porta errada que eu falei, pô, agora é o momento, agora é a hora. Gente, nem tudo que você apresenta é hora de aceitar. Eu falei sobre emprego, mas é sobre relacionamento, é sobre ministério, é sobre convites que são feitos. Tomem cuidado, certo? Tomem cuidado com convites que são feitos que parece que estão relacionados a uma necessidade, mas não estão. Então, o primeiro ponto, cuidado com as suas ou com as
necessidades. Cuidado com isso, porque pode ser uma grande armadilha. Aí, qual é o outro ponto? A gente precisa viver os processos. Então, tome cuidado com os processos, e não são os processos jurídicos, são os processos da vida. Mas tome cuidado também com os processos jurídicos, né? Seja uma boa pessoa para não ser processada. Então, abre, né, ou continua com a sua Bíblia aberta, lá em Mateus 4, a gente vai ler agora os 5 e os 6. Então, o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, a tomar-te nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em pedra alguma, ou em alguma pedra. Bom, aqui, não, é ardiloso, né? O tinhoso, o cramunhão, o pé redondo, é ardiloso, não tem jeito. Cara, ele olha para Jesus, né? E diz, você não quer... ele tá trocando em meados ali, né? Você não quer cumprir seu propósito? Você não quer ser rei? Você não quer ter autoridade? Então sobe ali, Jerusalém no topo, se joga daí. Seus anjos não vão vir te proteger? Você não é o cara? Você não é o bom? Você não é demais? E se você fizer, isso vai evidenciar ainda mais isso. Olha que da hora. Se você se jogar dali, os seus anjos te ampararem e todo mundo vê isso, o que eles vão pensar de você? Nossa, Jesus é o cara, é esse aí que eu vou seguir. Nossa, que da hora que ele fez ali. Ele é o vida louca da história, se jogou, o anjo amparou. Nossa, que da hora. O diabo estava tentando ele numa parte que diz respeito, obviamente, ao ego, mas está falando muito sobre o propósito de Jesus ali. O segundo inimigo do propósito é você pular os processos e pegar um atalho. Por que eu tô falando isso, né? Porque Jesus, ele tinha muito claro na cabeça dele como ele deveria operar e seguir. Gente, eu não tô dizendo que era um robô, mas havia um modus operandi da missão. Essa missão já tinha sido pensada, há muito tempo. Essa missão estava dentro do coração dele. Ele nem conseguiria, imagino eu, agir de outra forma, mas ele poderia. Mas essa missão era o que ele era. Ele se tornou a missão, a ponto de que ele não conseguiria pensar mais em nada. No reino de Deus não existe elevador, gente. Não tem como a gente estar no térreo, apertar o número 5 e o elevador ir lá e levar a gente rapidão. Tem aqueles elevadores mais rápidos do mundo, né? Ou até um elevador convencional, é rapidinho. Quem chega antes? Se a pessoa for subir 5 lances de escada, ou quem tá no elevador? Via de regra, quem tá no elevador. No propósito de Deus, gente, existe escada. É duro falar sobre isso, né? Principalmente eu voltei a pedalar aí e eu tô com igreja. Ora por mim, porque eu tô com a dor nas pernas. E eu já disse isso. Se eu pudesse, eu quebrava aquela bicicleta no soco, mas eu não posso porque eu comprei, eu tô pagando. E ali eu pedalo ali, eu fico pensando, qual é a hora de parar? Já posso parar? Já posso parar? Eu não aguento mais, sabe? E assim, o que gera esforço e o que demanda, né, energia nossa é muito trabalhoso. E é muito ruim. Eu gostaria de botar alguém pra pedalar no meu lugar e perder a caloria e gastar a energia que a pessoa tá fazendo. Não seria ótimo? Assim como, se você olha uma escada e você olha o elevador, você fala, se o elevador estiver funcionando, e se não tiver, você ainda vai xingar, né? Você fala, meu Deus do céu, esse elevador velho que não funciona. Por quê? Porque tudo que a gente quer é chegar em algum lugar, eu quero pular os andares que eu não preciso passar, eu quero o máximo de conforto possível e eu quero chegar onde eu preciso. A gente não é assim, no final do dia? Para todas as coisas? Uma escada é só um exemplo trivial do que a gente sempre faz. Mas a gente é assim nas coisas da nossa vida. Porque as propostas apresentadas, o que nos são mostrados, são vidas ou uma vida de facilidade. Tipo, vai para esse caminho mais fácil, toma esse atalho, seja desonesto, sabe? Trabalhe menos e ganhe mais. Enfim, esse tipo de coisa que a gente vê muito na mídia. Sobre facilidade. Sobre pular processos de aprendizagem. Pra quem joga videogame, eu jogo muito menos hoje, mas já joguei muito. Diversos joguinhos, hoje ficou até, alguns são difíceis, mas ficou até mais Nutella, né? Mas antes, você tinha as fases pra passar, e as fases te davam itens
que seriam necessários ser utilizados numa fase à frente. Portanto, se de alguma forma você pulasse aquela fase ou não passasse por ela, quando chegasse lá no outro chefão da fase, você não teria a arma necessária para ganhar ou você sofreria muito mais para conseguir fazê-lo. A nossa vida é quase como isso, ou na verdade é isso. Se a gente está pulando de aprender, a gente está pulando de conseguir ou de vencer algumas lutas e algumas batalhas, e aí a gente tem o costume de dizer para Deus, né? Nossa, mas o Senhor disse que não entregaria um fardo maior, o Senhor disse, né, que as lutas são proporcionais e que estaria conosco, de fato, mas ele tá dizendo, ó, você precisa me conhecer. O quanto você me conhece é o quanto você vai estar preparado para vencer essas lutas. Se você pulou tempo de intimidade, se você pulou tempo de comunhão, se você viveu, né, para suas próprias necessidades e pulou o processo, não tem o que fazer. Você vai ter que regredir um pouco. Essa luta, né, que você já poderia ter vencido, essa batalha que, acessando em mim, já estava disponível para você avançar, você vai ter que esperar um pouquinho. Porque a gente não quer viver processo. Processo leva tempo. Processo vai exigir dedicação, vai exigir maturidade, vai exigir intencionalidade. Mas ele tem a garantia de que vai nos ensinar o que é necessário. Eu brinco que na escola, e eu falei isso com os adolescentes, eu sempre tive extrema dificuldade em matemática. A única coisa que eu queria fazer era passar de ano. Eu queria que tivesse uma nota azul no boletim para que eu não tivesse nenhum problema na reunião de pais e que eu passasse de ano direto. Então, confessando aqui algo que, né, meio que tá óbvio, eu colei demais em matemática. Tudo que eu pude, que eu não pude, eu colava na prova de matemática. Só que era bizarro. Por quê? Porque, sei lá, da quarta pra quinta série, você tem ali, né, não sei como é, deve ser a mesma coisa hoje, espero que, né, seja um bom ensino à medida do possível. Mas assim, você aprendia ali alguma coisa de matemática, algumas operações, e aí quando você pulava de série, você tinha complementos dessas operações. Certo? Aí era acrescentado, aí começaram a acrescentar letra na matemática, aí pra mim já acabou, né? Se com número já não era bom, aí número e letra aí descambou de vez. Mas, por exemplo, o que eu deveria ter aprendido na quarta série, que eu negligenciei porque era difícil e colei nas provas pra passar, quando eu passava de ano, no ano seguinte eu não entendia nada. Por quê? Porque eu não entendia a base. Se eu não entendia a base, como é que eu ia entender uma equação que já estava ligeiramente avançada? E aí eu me desesperava mais ainda, e o que eu fazia colava mais ainda, porque eu precisava da nota. Porque no fim do dia, tudo que eu queria era passar. No fim do dia, tudo que eu queria era pular esse processo de aprendizagem e tirar a nota, para que aquilo terminasse de uma vez por todas. Eu não estava interessado em aprender. E quantas vezes a gente está interessado só num benefício, só em ser aprovado? Isso tem muito a ver com aquela mentalidade escapista. Cara, eu quero viver aqui, mas eu quero que isso termine logo. Por quê? Porque eu quero ir pro céu logo. Gente, é genuíno o desejo de nós encontrarmos o nosso amado. Mas por que você quer ir logo? Porque você não quer ter uma vida de comunhão aqui na terra? Porque você não quer ter o trabalho? Porque dá trabalho de conhecer a Deus? Porque você não quer viver vida em família? Será que é por isso? Você quer ir logo porque dá menos trabalho. Essa não é o destino certo com a mentalidade errada. É fazer a coisa certa do jeito errado. Buscar o reino que é o correto do jeito errado. Com essa mentalidade de que venha logo para que eu pule processos dolorosos. Cara, se Cristo tivesse pulado o processo doloroso, a gente não estava aqui hoje. Se Cristo tivesse negado a cruz, nós não estaríamos aqui hoje. E aí? E aí? O que você tem a me dizer sobre isso? Essa seria, né, o maior pular de processo da história e com certeza seria o mais danoso da história. Porque nos encontraríamos perdidos, os nossos pecados não teriam sido perdoados, nós não teríamos acesso, o véu não teria sido rasgado e nada disso estaria acontecendo hoje. Você não estaria liberto, eu não estaria liberto, olha que loucura. Mas o nosso mestre, ele fez questão de mostrar como se vive o processo. Ele fez questão de mostrar que o processo é doloroso. O que pode, né, tirá-lo do seu propósito são as oportunidades, as propostas de pular etapas dele.
Então não viva por proposta. Tem gente trocando propósito por proposta. Gente, a proposta é passageira. Eu falei sobre isso na ministração de domingo. A média de vida do ser humano, sei lá, talvez seja 85 anos. Eu nem sei quanto é que tá hoje. É muito tempo? Talvez para a idade terrena seja, né? Porque a gente está acostumado a essa idade. Mas, se comparado à eternidade, e, né, nem todo mundo, felizmente ou infelizmente, vai chegar nos 85, mas se comparado à eternidade, isso não é nada. Só que tem gente trocando o propósito pela proposta. O propósito é montar uma família, é que a gente cresça, se expanda e expanda o reino, para que quando ele descer, nossa, a gente possa louvar e adorá-lo em família, em comunhão. Só que tem gente interessada em outras coisas, cara. Tem gente interessada em pular aí etapa. Pô, pra que eu vou angariar gente, família, falar sobre? Eu quero a minha salvação, ou eu quero viver a minha vida, sabe? Cada um vai pensar de uma maneira, mas não foi para isso que Cristo nos chamou. Gente, lembrem-se disso. Cristo não pulou nenhuma etapa do sofrimento que lhe foi proposto, porque ele se tornou a missão. Cada vez que a gente acessar mais dele, conhecer mais dele, vai ficar mais claro para nós. Vai continuar sendo difícil? Vai. As propostas vão parecer ainda muito interessantes? Vão. Vai ser muito interessante e muito atrativo a gente pular etapas, evitar processos? Vai. Mas eles são necessários, acredite em mim. Talvez a gente não entenda todos eles, né? Eu não tenho resposta para tudo e eu sei que Cristo não vai responder, mas sabe o que eu preciso te dizer? Que faz parte disso, faz parte do processo a gente não receber todas as respostas que gostaríamos. Tem gente que acha isso meio louco, né? Mas eu sempre repito isso para mim, não é como um mantra, mas às vezes é como se fosse, para que eu viva, para que eu prossiga. A fé é o firme fundamento de coisas que eu não vejo, de sensações que eu não tenho, de coisas que não chegaram até mim, de situações que eu não experimentei e que eu gostaria de ter experimentado possivelmente, até na vida espiritual, sabe? De milagres que eu não vi, de coisas que eu gostaria que tivessem acontecido na vida de alguém e não aconteceu, mas eu prossigo em direção ao alvo. Porque foi ele que me prometeu. E se está acontecendo, com certeza não foi culpa dele. Faz parte de alguma coisa. Todo mundo sofre, certo? Todo mundo tem problemas. Mas faz parte do processo. Eu aprendi a usar tudo isso como impulso para chegar aonde eu preciso chegar. Porque foi isso que nosso mestre fez, gente. Ele usou como impulso. E ele não pegou atalho para chegar a lugar nenhum. A gente já tem, né, tudo que a gente precisa. Se você parar para pensar, poxa, nós temos uma vida relativamente boa, sabe? Faça uma reflexão. Você não morreu por coisas que você não recebeu, por ter passado, né, o tempo de escola, de faculdade que você estudou e que você gostaria de ter pulado logo pro diploma. Você não morreu, eu não morri, as pessoas não morreram por isso. A vida continuou e a vida continua. Agora, muda muito quando a gente vira essa chave. Cara, tô virando essa chave agora, aos 29 anos. Mas quanto eu não sofri, quanto eu já... Nossa, como eu gostaria de pular essa etapa aqui. Qual é a hora, a gente brinca, né? Que os humilhados serão exaltados. Que hora que chega isso aí? A gente vive atrás, né, de uma gratificação. Que, na verdade, a gratificação suprema foi prometida quando ele descer, quando ele voltar. Até lá, a gente vai viver diversas felicidades, mas a gente também vai viver diversas provações, diversas incertezas e uma dependência total e genuína. Portanto, não pule o seu processo, porque o que prepara você é o processo. Por isso a gente não pode atropelar. É isso que vai te levar para onde Deus quer te levar. Mantenha o foco. Mantenha o foco. A gente entende aqui, né, que nós ganhamos tempo, mas perdemos as habilidades que ganharíamos nos esforçando ali para passar desse lugar. Gente, o tempo... Aquela célebre frase, né? Time is money. Tempo é dinheiro, né? Tio Sam, vamos viajar. Tempo é importante, mas o que a gente vai ganhar aqui na Terra
se a expectativa de vida de um ser humano, eu sei, pode ser mais e pode ser menos, mas enfim, cara, pra que eu vou ganhar tempo se eu não tenho propósito? Tempo sem propósito me traz o quê? O ócio. Eu fico ocioso, eu fico ansioso, sabe? Porque tempo sem propósito é mais tempo de eu não fazendo nada, ou de eu fazendo a coisa errada. E eu me frustrando, e eu triste, e eu querendo desistir, sim ou não? Ué? Então, para de querer ganhar tempo. Invista o seu tempo nisso. Invista o seu tempo no reino e naquilo que Deus tem para nós. Você pode chegar mais rápido, com menos esforço, mas a gente não vai ter o recurso necessário. Abrace o processo de Deus na sua vida. Não é só sobre chegar rápido, e nunca foi sobre isso. Porque se fosse sobre chegar rápido, olha aqui, né? Vamos voltar na crucificação? Ele poderia ter pulado esse processo, certo? Não pulou. E glória a Deus, tamo aqui, tamo junto. Vamos, família, tamo junto. Aí, e se por um acaso ele já vai logo pro ato da crucificação, da morte? Eu não vou pular o processo, mas não vou pular, né, a causa aqui, tudo e tal, o sofrimento, mas vou logo crucificar logo. Não vou passar por tudo isso não. Mó rolê, subir esse calvário aí com essa cruz pesada. Vou nada. Essa galera aí vai tirar todo o meu sangue. Vou direto ali pro túmulo. Poderia, não poderia também? Pular essa parte? Morri. Não é isso que vocês precisavam? Só que perceba como em nada ele se poupou. E a gente vive uma vida querendo se poupar, né? O alecrim dourado. Vamos colocá-lo numa redoma, bonitinho, a salvo, seguro. Gente, Cristo enviou a gente para o mundo. Ele não enviou a gente para uma caixa acrílica tampada ali com isolamento acústico, servindo iFood ali quando precisa. Não foi assim. Ele enviou a gente para um mundo de lobos. Só que em meio a isso ele disse que estaria conosco. E em meio a isso ele disse, cumpram o propósito de vocês. Sem pular etapa. Pode chorar um pouquinho, pode espernear, mas levanta e continua que a caminhada é longa. Eu vi alguma ministração esses dias, né, que Jesus fala, né, levanta, coma e siga que a caminhada é longa, certo? Então não tem nada melhor do que você dormir um pouquinho, se alimentar bem. Então não toma decisão quando você tá ali com fome e quando você tá cansado. Come uma comidinha legal, uma noitezinha de sono e segue. Porque tem muita coisa pra fazer. Gente, ele deu todo o exemplo do que precisávamos seguir. Então vamos seguir? E seguindo, literalmente seguindo, qual é o terceiro ponto? Tenha foco. A gente está basicamente falando sobre isso. Aqui na nossa igreja, para quem não é daqui, vou dar um breve relato, um briefing de como as coisas acontecem aqui. Eu faço parte do Ministério ali de Adolescentes como professor. A gente está aqui fazendo parte, né, da transmissão. E eu também faço parte do louvor. 3 ministérios. Tem professora aqui também, né, de crianças que faz parte de outros 2 ou de um ministério. Então, assim, aqui na nossa igreja, isso é, de certa forma, um privilégio, mas a gente tem que tomar alguns cuidados. Muitas pessoas dividem muitos ministérios. Muitos, né? Pessoas multitarefas. Eu sei que todas procuram fazer com o melhor esmero, com a melhor qualidade que elas podem, né? Assim como eu tento, mas de fato a gente tá trabalhando, a gente tá avançando num nível para que mais pessoas sejam formadas e para que mais áreas sejam cobertas. Hoje, para os adolescentes, eu tenho a Viviane, tenho o Gustavo, né? Tem a Patrícia, tem a Gisele que pode subir para me ajudar. Hoje eu já tenho uma folguinha a mais para isso. No Ministério de Louvor, eu tenho, né, outros tenores que podem compor ali e tal para aqui para quinta-feira. Tem a Andalúzia, tem o Wellington. Então dá certo, sabe? Apesar de ter vários. Então a gente tá avançando em níveis de formar mais pessoas. Por quê? Lembra aqui comigo. Eu não tive o primeiro iPhone, mas eu tive um dos primeiros Androids e um dos primeiros iPhones. Todo mundo tá acostumado hoje com multitarefas, não tá? Como é que funciona o multitarefas? Se eu tô com o WhatsApp aberto na conversa lá do Paulo Henrique, meu amiguinho que tá sempre na gravação comigo, hoje nós temos uma convidada especial, a Jennifer tá aqui. Jennifer, ó. A Stephanie, nossa, é porque todo mundo confunde ela com a do Gustavo, né? Então a Stephanie tá aqui, tudo nome igual, posso fazer nada, tudo parecido na minha cabeça. Então, tem um convidadinho, os amiguinhos aqui, tô na conversa do WhatsApp com eles lá, a gente tá conversando legal, ele falou, me manda aquele link,
sei lá, do YouTube, de algum lugar. O que você faz? Você meio que minimiza o WhatsApp ali, né? Abre o YouTube, abre o Chrome, o navegador que você tiver, copia o link, volta pra conversa do WhatsApp e manda isso pra pessoa. Isso muito rápido, não é? A maioria dos celulares, pelo menos, faz isso muito rápido. Só que os primeiros celulares, sabe como é que funcionavam multitarefas? Não funcionava. Se você tava com o WhatsApp aberto, o que você fazia? Ah, me manda o link. Aí você fechava o WhatsApp, minimizava ele, na esperança de que ele ficasse aberto, mas não ia. Ia lá no YouTube, abria, copiava o link, voltava pro WhatsApp. Ele tinha que carregar de novo, aí você tinha que procurar a conversa da pessoa de novo, abrir e colar. Se você tivesse copiado errado alguma coisa, volta lá. O WhatsApp e o YouTube estariam fechados, abre tudo de novo. Olha que loucura. Só que o ser humano, apesar da gente conseguir desempenhar bem várias atividades, a gente não foi criado exatamente para ser um multitarefas. Claro que tudo que a gente faz e precisa ser feito, nós vamos fazer com esmero. Mas tome cuidado com isso. Tem gente, e esse é o maior problema, mais do que a necessidade. Porque na necessidade a gente se vira, pede a misericórdia de Deus e vambora. Agora, tem gente que abraça o mundo, não é? Pede 1.497.398 ministérios. Nem sei se tem tudo isso de ministério no mundo, né? Mas, tipo, a pessoa fica lá, gente, e quem faz muito não faz nada bem feito. Né? Quem quer muito fazer ótimo tudo, não faz nada bem feito. Porque vai sair tudo meia boca, a pessoa não vai ter tempo pra fazer isso. Se pra gente aqui, às vezes, fica complicado, fica puxado, como eu falei, graças a Deus, o corpo tem crescido, amadurecido pra poder trabalhar em diversas frentes, né? Mas pensa, que tem sábado que eu dou aula, aí eu tô aqui, depois já tenho que descer pro ensaio. Às vezes isso acontece? Acontece. É um dia mais desgastante fisicamente falando, né? Mas não é sempre. Tem sábado que eu posso deixar pra alguém dar aula, tem domingo que eu não tô escalado, então no sábado tá tudo certo. Então, percebam que a gente pode executar algumas tarefas quando necessário, mas toma cuidado em como e o que você tá pedindo, gente. Tenha foco nas coisas, sabe? Desempenhe algo bem. Eu nem... Tem um ditado... Eu dei risada porque eu acho que eu nunca tinha ouvido esse ditado. Se você perseguir 2 coelhos, não conseguirá pegar nenhum. Não é uma verdade, né? O coelhinho é rápido. Não que eu vá perseguir coelhos, mas... Enfim. Se a gente, né, estiver perseguindo vários ministérios, tem gente que por não se encaixar em nenhum, quer assumir todos. Então toma cuidado com isso, claro. Às vezes você faz um teste aqui, um teste ali, isso faz parte, né? Às vezes você acaba se encontrando em outro, enquanto você atua em um, faz parte do processo, mas tem gente que tá em um já olhando pro outro, né? Tem gente que tá em não, eu acho que eu posso ajudar ali. Cara, ajudar, dar uma ideia, talvez seja uma coisa. Agora, se envolver, a ponto, não, eu vou assumir aqui, mas não vou largar o outro e não vou largar o outro. Cuidado, pelo amor de Deus. Porque o corpo, ele precisa ser bem cuidado, sabe? O corpo, ele exige um cuidado, uma proximidade. E quem tá fazendo muita coisa não tem tempo de ter proximidade. Cara, se a pessoa tá correndo atrás, não, eu tô trabalhando pra obra, ele não tá olhando pro lado. Não, eu tô fazendo pra obra e não sabe quem tá do seu lado, não deu uma boa noite, não conversa, não conhece, porque diz que está atarefado com as coisas da obra. Pelo amor de Deus, toma cuidado, porque você vai estar fazendo a coisa certa, que é trabalhar para a obra do jeito errado, que é estando estafado, que é cansado, que é às vezes murmurando a respeito, sabe? Porque não que a gente não se canse, mas é um negócio, sabe, mais rápido. Ah, já melhorei, tá tudo certo, essa semana já foi mais tranquila. Agora, quem assumiu tudo nunca vai ter uma semana tranquila, porque escolheu assumir tudo. Cuidado em como vocês vão fazer. Então, tenha clareza da sua missão, foque e não tente ser multitarefas e ter múltiplos propósitos. Gente, não inventa. Tem um célebre podcaster que diz, quem inventa é o inventor. Quem inventa é o inventor, a gente não tá aqui pra fazer isso. Seja o mais simples, sabe? É na simplicidade que as coisas fluem, sabe? Davi é um exemplo de alguém que tinha um propósito muito claro, né? A presença de Deus era literalmente o porquê de Davi. Ele vivia em prol da presença de Deus. Então ele foi rei em prol da presença de Deus. Ele era pai em prol da presença de Deus. Ah, Davi errou, teve inúmeras falhas enquanto rei, enquanto pai, né? Enquanto amigo, teve, de fato teve, né? Puxa vida. Mas assim, nós não temos também?
Com certeza temos, só que a gente precisa ter clareza. E é claro que em meio ao nosso ministério, ao que estamos fazendo, lógico que a gente vai dar uma erradinha, vai derrapar, né? Vai deixar alguém chateado algumas vezes, mas, vamos conversar, vamos resolver, sabe? Tem gente que é tão multitarefa que arruma problema em todos os ministérios e não tem tempo pra resolver nenhum. Aí ela arrumou problema com um daqui, arrumou problema com outro dali, mas ela tá tão atarefada que ela não tem tempo de parar pra conversar e resolver isso aí. Por quê? Porque ela tá trabalhando pro ministério. Olha que loucura. Sabe? Então, é um adendo para que a gente tome cuidado, porque quando Davi se torna rei, então ele manda buscar, né, a Arca da Aliança, porque o reinado dele tem algo em central, tem algo muito específico, a presença de Deus. Então ele se torna rei, a primeira coisa que ele faz é, eu quero a Arca da Aliança aqui. E mais do que isso, né, quando eles vão guerrear, eu não manjo nada de guerra, né, não sei brigar sem fazer nada, e eu, pelo amor de Deus. Então a primeira coisa que eu pensei, não, o Vitor agora foi nomeado para gerenciar todas as guerras. Pô, o que eu ia pensar como primeira coisa? Vamos municiar esse exército aí das melhores armas que puder. Temos dinheiro, compra tudo do bom e do melhor aí. Armadura, lança, espada, escudo, flecha, o que tiver. Arqueiro, do melhor. Você vai pensar primeiro no poder bélico, certo? Numa guerra. Qual era a primeira coisa que Davi falava? A arca vai na frente. Leva a presença de Deus. Importa muito menos o treinamento, importa muito menos qualquer coisa que a gente vai fazer, porque independente do que a gente fizer, se não houver a presença de Deus, todas essas guerras serão perdidas. Então será que nos nossos ministérios a gente está colocando Deus à frente do que a gente está fazendo? A gente precisa tomar cuidado com isso. Coloque Deus à frente. Mais do que a sua gana e a sua ânsia. É claro que é importante ser motivado, mas, gente, motivado é diferente de emocionado. Não seja crente emocionado. Não faz isso. Porque é prejudicial para o corpo. Às vezes a pessoa acha que está ajudando ali, mas... E eu não estou dizendo que está literalmente atrapalhando. Não quero, frear ninguém a nível, agora não vou fazer mais nada. Não. Eu tô te alertando porque isso cai pra mim também. Seja menos emocionado. Cuidado. Vai na calma que vai dar tudo certo, sabe? Coloca Deus na frente, sabe? Independente do ministério que você tiver. Se Davi fazia isso na guerra, eu aposto que você consegue fazer isso no seu ministério, né? Davi pensava que não existia lógica alguma morar em um palácio maravilhoso e a presença de Deus não ter um lugar incrível para ficar. Vou pedir para você abrir a sua Bíblia lá em Salmos 27, versículo 4. Salmos 27, esse versículo é lindo, né? Salmos 27, versículo 4. Vai dizer assim: uma coisa eu peço ao Senhor. Ele não tá pedindo várias coisas, né? Ele não tá querendo ser multitarefas. Olha que loucura, né? Ele poderia falar, várias coisas eu peço ao Senhor. Não, ele tá falando, uma coisa eu peço ao Senhor. E a buscarei, que eu possa morar na sua casa todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir, e estar no seu tempo. A verdade é que nós só teremos sucesso quando buscarmos apenas uma coisa. Então, como eu falei, a gente pode até ser multitarefas por um tempo. E talvez dure um tempo as coisas que eu faço aqui, e Deus sabe de tudo isso. Mas será que eu estou buscando a coisa certa? Eu falei sobre o time is money, mas tem outro ditado, ou outra frase célebre americana, que era do Martin Luther King, que ele diz, I have a dream, eu tenho um sonho, E Martin Luther King estava disposto, e basicamente deu a vida dele por aquilo. Porque ele tinha um sonho de tornar a comunidade mais, igualitária ali, ele tinha sonho de que as pessoas vivessem em comunhão com os negros naquele caso, mas a gente está dizendo aqui de algo muito mais amplo do que só uma comunidade, a gente quer viver em comunhão com todo mundo. A gente quer apresentar a verdade que é Cristo, a gente quer apresentar que apenas uma coisa importa. E se tudo que eu tiver, eu não tiver buscado a Deus primeiro, nada fez sentido. Nada do meu multitarefas valeu a pena. Cara, se eu não entendi quem eu sou, a minha missão, o meu propósito e que eu preciso revelá-lo, não interessa quanto ou quão multitarefas eu fui, não valeu a pena. Se no processo eu feri alguém, à medida em que eu nunca tive tempo de me desculpar, desculpa, não valeu a pena. E a gente acha que valeu. Seja fiel a uma única coisa, que Deus colocou como propósito na sua vida. Cara, seja fiel em ser sacerdote, aí as coisas vão fluir. Seja fiel em servir, e aí as coisas vão fluir.
Meu, fica atento aos inimigos ao seu redor, que eles irão tentar arrancar o seu propósito de algum jeito. O pessoal vai tentar te parar. Não se mova por necessidade. Não pegue atalhos para se desviar dos processos que Deus tem para você. E tenha coragem de focar em uma coisa que Deus te deu. Exige coragem fazer tudo isso. Você entendeu? Gente, a gente falou sobre 3 coisas aqui extremamente importantes. Claro, eu vou começar até do final, ó. Tenha foco. Cadê o outro? Viva os seus processos e cuidado com as suas necessidades. Porque tudo isso é o nosso dia a dia. É a vida do cristão. Vou lhe dizer uma coisa. A vida não foi feita para ser vivida no modo easy. Não foi. Porque se você quiser vivê-la dessa maneira, não vai ser fácil. Acredite ou não. Quem tenta viver a vida no fácil, vive a vida mais difícil que a gente poderia viver. E quem quer viver e quem está disposto a viver o que Deus tem pra nós, quer uma vida no very hard, ou no nível mais difícil que tiver, eu garanto que Ele tem nos sustentado. E não que seja fácil, mas assim, é tão bom viver ao lado de um Deus que me diz e me mostra como fazer, que parece que se torna fácil. Mas assim, mesmo quando não é, eu tenho prazer em seguir, eu tenho prazer em ser, eu tenho prazer em falar. Mesmo quando eu não entendo, mesmo quando eu não vivo, mas nós somos daquele que vive pela fé. Nós vivemos pela fé. Vivemos por aquele que é o nosso Redentor. Meu, eu espero que vocês tenham entendido isso. São 3 passos. Cuidado com a sua necessidade, viva os seus processos e foque em alguma coisa. Foque na presença de Deus. E aí Ele garante que as coisas darão certo. Gente, foi um tempo precioso estar aqui com vocês essa noite. Eu espero que isso vire alguma chave na mente de vocês. Se vocês ainda estão presos na falta de foco, presos em alguma necessidade, né? Se vocês ainda estão pensando sobre a vida e os processos, gente, tem muito mais para viver. Desapega um pouco disso. Que a gente possa estar mais próximo de Deus, sabe? Que a gente possa focar mais nas coisas que importam, porque o que importa são as coisas do alto, né? A minha autossatisfação importa pouquíssimo. É claro que é bom estar satisfeito, deitar e conseguir coisas e ter coisas, mas isso é parte. Isso pode acontecer, às vezes acontece. Não é o principal, não é o primordial. Eu espero que você possa compartilhar essa transmissão com alguém e destravar e abrir as portas dessas pessoas que ainda estão presas nesses questionamentos. Compartilha com alguém para ajudar as pessoas a liberar mais propósitos, que destinos novos sejam liberados, que você possa inclusive compartilhar os nossos outros capítulos e tem muito mais por vir ainda. Fica ligado no canal. Foi muito bom estar aqui com vocês, que a gente possa compartilhar de Cristo por onde e como quer que estejamos e aonde quer que formos, porque foi para isso que fomos chamados. Foi um prazer, galera, que vocês se sintam à vontade em compartilhar, curtir e estar aqui conosco nas próximas transmissões, aos domingos às 18 horas. Para você que é membro aqui da igreja, a gente está aqui terça-feira às 20 horas presencial. Quer visitar a gente? Tem as redes sociais aí com endereço e tudo mais. Vai ser um prazer receber a vocês que não são membros, mas fazem parte da nossa família. Que Deus abençoe e tenha uma ótima noite.